Bom dia, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Nós nos reunimos nessa manhã mais uma vez para que a gente possa compartilhar um pouco da palavra. Bom dia, meu irmão Bazotti. Bom dia. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Então, o tempo passa rápido, pastor. Já estamos no nosso 5º domingo, né? Vocês podem assistir os 4 domingos anteriores, né? Podem fazer em casa aí uma maratonar os nossos estudos se quiser, né? Em 2 horas já. Vai ter lugar no céu. Já chega ao nosso 5º domingo aqui. Então nós vamos começar, pastor, lendo o texto básico. Para quem está nos vendo aqui hoje pela primeira vez, o nosso tema é Marcas de uma Igreja Santificada. E nós estamos aqui com o texto baseado em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, que eu lerei para vocês. Se você não acompanhou os estudos anteriores, não se preocupe, hoje você acompanhará de uma forma independente o que nós temos para compartilhar com vocês nesta manhã. Vamos ao texto. E perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que tinham abraçado a fé estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todos os povos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 42 a 47. Esse é o nosso texto básico, então, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as marcas de uma igreja santificada. E hoje nós vamos focar aqui apenas um aspecto, que é o aspecto dos milagres, né? Já que aqui no texto aparece, né, que havia o quê? Muitos prodígios e sinais, que nós vamos traduzir aqui por milagres, né? Eu vou começar aqui, pastor, definindo milagres. Vou passar para o senhor fazer um comentário, então, até onde nós chegamos, né? Eu anotei assim: milagre, acontecimento incomum e extraordinário que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza ou a ordem natural das coisas. Vamos imaginar, por exemplo, né, que eu tenho essa Bíblia aqui, eu soltasse essa Bíblia, ela parasse aqui no ar, né? Certo. Então isso fugiria às leis da natureza, porque pela lei da gravidade ela deveria né, cair. Bom, só que isso também não seria um milagre bíblico, né? Quer dizer, isso só aconteceria que se Deus tivesse um propósito. Então, nós veremos hoje aqui que quando Deus faz um milagre, quando alguma coisa sai fora das leis da natureza, que Deus tem um propósito para isto, né? Amém. Na verdade, falando sobre milagres, né, nós vamos então adentrar nessa manhã um pouco numa comunidade, né, numa igreja viva, que uma das suas características é a revelação, né, ou a ação dos milagres. É bom sempre lembrar, e a gente vai acabar sempre tocando nesses assuntos, mas já para marcar bem no teu coração, é que milagre, ele não acontece pela vontade nossa, senão não seria um milagre, né? A força motriz do milagre é o próprio Deus. Isso. Ninguém é detentor, e por mais que alguns irmãos possam, e nós cremos nessa questão do continuismo, no sentido de que há milagres e prodígios nos dias de hoje, porém esses milagres e prodígios, eles não estão na minha determinação, e sim, sempre sendo como edificação do corpo, edificação da igreja, né? Exatamente. Nós vamos entrar aqui um pouquinho no Evangelho de João. Exatamente. Mas aí eu já queria dar uma pontuada sobre um negócio muito interessante no Evangelho de João, quando se fala de milagres em João. Porque no Evangelho de João, milagre não é chamado de milagre. Milagre é chamado de sinal. É exatamente isso mesmo. Isso é fantástico, porque qual que é o propósito do sinal? O propósito do sinal é apontar algo. Então, os milagres em João, no Evangelho de João, está bem exposto isso, que é uma ação divina, miraculosa, algo do sobrenatural que aponta para algo. Exatamente. Muito bom, pastor, muito bem lembrado. Eu e o Silvio temos aqui uma série de estudos que são esses 7 sinais que estão no Evangelho de João. Mas o próprio João, ele faz um comentário lá no capítulo 20, versículos 30 a 31, e ele volta a falar isso depois no último versículo do Evangelho, né? Mas vamos pegar aqui só no capítulo 20, versículo de 30 a 31. Ele vai dizer assim: Jesus, pois, também operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais, além desses 7
né, que ele apresenta 7 grandes sinais do Evangelho de João. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então está aqui, quer dizer, para que existe o sinal? Primeiro, para que creiais. Sim. Né? E por que crer? Para que sejamos alcançados pela salvação. Então, é o que eu falei, né? Não existe na Bíblia, vou colocar a Bíblia e mostrar aqui que eu tenho um poder, né, que Deus me dá. Isso não vai acontecer, por quê? O milagre bíblico, ele tem um propósito. E esse propósito, em última instância, é a salvação, alcançar a salvação de quem vê o milagre, quem vê o sinal, né, pastor? Então é isso, né? Óbvio que a gente gosta do milagrinho, né? Exatamente, né? Aliás, o que atrai igrejas é essa questão dos milagres, né? Se colocar aqui uma faixa aqui, Semana dos Milagres, né? Eu acredito assim, né? Que se fizer uma campanha, você vai encher a igreja com muito mais facilidade, né, do que colocar aqui uma faixa assim, Semana da Oração e Jejum, né? A gente põe lá, Semana dos Milagres, daí a pessoa vem... Daí não vê milagre, fala, mas cadê o milagre? O milagre foi você ter vindo para a igreja na semana. Não deixa de ser um milagre em muitas situações, pastor, né? Veja bem, quando aqui João fala, né, que existem muitos outros sinais que não estão escritos no livro, eu vejo que existem até milagres no próprio Evangelho de João que passam despercebidos. Sim. Vamos começar, por exemplo, com João capítulo 1, versículo 1. Começa assim lá, né? Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, João começa nos apresentando um Cristo que participa da criação do mundo. Aí quando nós pegamos a mesma passagem que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que está escrito lá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quer dizer, ali já a primeira frase da Bíblia já é um milagre. Por quê? Porque criar algo do nada, do vazio... Então, quer dizer, o primeiro milagre que aparece na Bíblia é a criação do universo, e neste universo a criação do céu. E depois tem mais milagres. Na verdade, todo o livro de Gênesis, capítulo 1, e capítulo 2, quer dizer, a criação do universo, da terra, né, do sol, depois vem a natureza e finalmente a criação do homem. Quer dizer, tudo isso são o quê? Na verdade, o que é um grande... A criação do mundo é o quê? E do homem é um grande conjunto de milagres, né? E Jesus estava lá, né? Como é confirmado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e o Espírito Santo também estava lá, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o primeiro grande milagre é feito pela Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo criando o mundo e Jesus participando disto. Conversávamos aqui um pouco antes, né, eu e o Basotti, sobre um pastor, né, que dizia assim, que perguntaram para ele, ô pastor, você acredita mesmo em milagre? Pastor, sim, você acredita mesmo que o peixe engoliu Jonas e ele saiu? Você acredita mesmo na Virgem que deu à luz uma criança, né? E tantos outros milagres, né? O pastor falou assim, ele falou, mas... E aí o pastor responde da seguinte forma, ele falou assim, olha, eu acredito que Deus criou o mundo, né? Que do nada viemos a existir. Ele falou, a partir desse primeiro milagre, qualquer outro milagre é pequeno. Talvez até em título de pastoral, se nós temos um Deus que nos criou, e hoje a gente caminha embaixo da sua mão, pode ser que vários milagres não aconteçam, mas qualquer outro milagre na nossa vida, poderia brincar assim, chamando peixe pequeno, porque a criação é o maior milagre de todos, né? E depois a salvação. Pastor, existem muitos milagres na Bíblia, como nós falamos, né? Nós já começamos com a criação do mundo ali em Gênesis 1, falando de milagres, né? O livro de João está cheio de milagres. Por exemplo, nós temos alguns estudos aqui feitos em meses anteriores, por exemplo, as bodas de Canaã, né, onde Jesus transforma água em vinho. Dentro daquele milagre existem outros milagres também embutidos ali, né? Na pesca maravilhosa, nós vemos que há outros acontecimentos para ela que são pequenos milagres que a gente nem percebe quando faz a leitura da Bíblia. Mas veja, dado o nosso tempo não ser muito longo, eu prefiro já falar de um milagre que está no próprio livro de Atos, acoplado ao estudo que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, porque logo após Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3, em Atos capítulo 3 nós temos o primeiro milagre apostólico. Vamos ficar só com esse milagre? Porque eu acredito assim que nesse nosso tempo há tanta coisa para falar desse milagre, que nós vamos poder usá-lo então como aquilo que o senhor falou no início. O milagre tem um propósito, né? E é isso que nós vamos ver aqui então. Então veja bem, Atos capítulo 2 nós temos Pentecostes, vamos situar os nossos ouvintes. Atos capítulo 3,
3, logo após Pentecostes, talvez uma semana depois, no dia seguinte, né, nós temos Pedro e João indo para o templo. Ou seja, eles eram cristãos, mas ainda estavam muito ligados ao judaísmo. E em Jerusalém havia um templo onde todos frequentavam. E nós lemos aqui nesse texto que todos os dias eles estavam no templo. Então, naquele dia, naquela tarde, que era a hora nona, começando aqui então a nossa leitura, a partir então do versículo 1 do livro de Atos capítulo 3, vamos ler assim. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, ou seja, era às 3 da tarde. Lembrando que Jerusalém era o centro político e religioso judaico e o templo era o centro político e religioso da cidade. E aquela porta por onde eles passaram era a porta onde todos passavam. Então, aqui a gente já começa a aprender o seguinte: todo milagre ele tem o quê? Ele tem um local para acontecer. Não havia lugar mais estratégico para acontecer o primeiro milagre cristão do que naquele ponto. Por quê? Porque a hora nona era a hora onde você tinha o principal evento no templo, que equivale às 3 da tarde, era a hora que era realizado os sacrifícios. Então, todo o povo de Jerusalém confluía para o templo. Todos passavam pela Porta Formosa. Então, uma cidade estratégica, um local estratégico e um ponto estratégico que era a Porta Formosa. E os nossos dois personagens aqui são 2 discípulos de Jesus, que é Pedro e João. Logo no versículo 2 aparece o terceiro personagem. Então temos Pedro e João, discípulos de Jesus, e no versículo 2 aparece então um outro personagem, que é aquele que será o beneficiado deste milagre. Diz assim: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Lá em Atos 4 vai dizer que tinha mais de 40 anos. Então veja que já que não é um milagre tão simples. Vamos imaginar que você tem uma pessoa que sofreu um acidente, já quebrou as 2 pernas e não está podendo andar. Vamos lá, chega, o indivíduo faz o milagre. Mas ele já era adulto, ele já andava, ele já tinha toda a aparelhagem muscular para poder andar funcionando. Mas alguém que é coxo desde nascença e que tem mais de 40 anos, não é só uma questão de colocar um indivíduo para andar. Você vai precisar de massa muscular, você vai precisar de massa óssea, vai precisar de irrigação sanguínea, vai precisar de inervação. E aprender a andar, ninguém nasce sabendo andar. Todo mundo passou pelo processo de engatear, levar muito tombo até aprender a andar. Sim. Então, na verdade, aqui a gente fala o milagre, mas é um conjunto de milagres que vai ter, que não é uma coisa tão simples assim. Para ter um milagrão tem que ter um monte de milagrinho. Tem que ter, exatamente. Você vai ter aí todo um conjunto de conjunto de milagres. E aí eu fico até pensando o seguinte, pastor. Jesus sempre que ia a Jerusalém, ele ia ao templo. E esse coxo era colocado todo dia lá. Aí a minha imaginação não está na Bíblia. Eu fico pensando, será que um dia Jesus não cruzou com esse coxo, Sim. É muito interessante. Eu imagino a seguinte cena: tá o Pedrão do lado assim, fala, Jesus, ó o homem aí, olha. E Jesus acho que fala assim, espera, a hora desse aí não é agora. Não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando, Jesus cruzou com esse coxo. Por que ele não curou? Porque tinha um propósito. E é o propósito, vamos ver aqui hoje, pastor? Exatamente. Continuando então com o versículo 3, diz assim, o qual vendo Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. É o que é de esperar, quer dizer, eu devia estar todo dia ali fazendo aquele movimento, É o que você poderia esperar. Mas aí no versículo seguinte, no 4, diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O que eu acho bacana aqui é a transformação de Pedro, aquele cara que estava sempre fugindo da raia, Sim. Ele é olho no olho, olha para nós, Quer dizer, ele encara, Quer dizer, é um outro Pedro. O Pedro, depois de Pentecostes, é uma outra pessoa, O 5 diz assim: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Aqui, pastor, eu vejo que essa é a postura da maioria das pessoas que procuram muitas vezes uma igreja muito bem intencionada. A pessoa está desesperado, está com um diagnóstico de uma doença ruim, está com alguém em casa que ele é numa situação muito difícil em termos de saúde. Então ele está desesperado, quer dizer, ele vem ao templo procurando alguma coisa. E isso não está errado. Porque quase todos nós, basicamente, salvo raríssimas exceções, chegou aqui sem procurar nada. Tem uns que é razão de existência, saúde, enfim. Não importa como chegamos. Exatamente, Mas, na verdade, é o caso desse coxo. Quer dizer, ele não sabe
que Deus tem algo muito, muito, muito maior do que a simples cura que vai acontecer. Né? Sem dúvida. Porque continuando o texto, a partir do versículo 6, nós lemos assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha que ousadia, com certeza. Havia muitas pessoas ali na porta do templo, né? Olhando aquela cena, né? E aí continua assim, olha a ousadia de Pedro no versículo 7. E tomando pela mão direita, levantou-o. Imagina assim, pastor, né? O indivíduo está lá, o Pedro ergue ele, né? E aí solta ele, digamos assim, né? Se o homem despenca ali, veja, hoje o cristianismo cresceu. Hoje, se acontecesse algo que fosse filmado, ia sair, ia dar comentário, ia dar deboche, mas o cristianismo não seria abalado, né, por uma falha dessas, né, humana. Né? Mas aqui estava começando, então se a coisa aqui não funciona, com certeza ia pesar muito. Ele foi muito ousado, erguer o coxo e soltar. Né? E foi o que ele fez aqui. Né? E no versículo 8... Não, no 7, né? E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, olha o final, e louvando a Deus. Ou seja, o milagre de Deus é um milagre completo. Deus não só curou aquele coxo na parte física, mas aquele indivíduo, ele não podia, inclusive, entrar no templo, né? Dentro do judaísmo, se o indivíduo tinha um defeito físico, ele era considerado impuro, né? Ele tinha algum pecado lá, né? Então, aqui você quebra todas as regras, né? Então ele entra no... Então, que é esse louvando a Deus? Ou seja, de um momento para outro, ele adquire também uma sensibilidade para as coisas de Deus. Então, aqui realmente nós temos mais um outro grande... Então, na verdade, não é um milagre, é um conjunto de milagres que está acontecendo. Tem dignidade restaurada, porque agora ele pode vivenciar o convívio com o povo, né? Exatamente. E aí vai reforçar essa ideia de que o milagre aponta para algo, no caso, o Senhor, tem propósito de restauração da vida. Então, a gente precisa perceber muito claro, Deus quer operar milagres, e a pergunta é, o que eu vou fazer com esse milagre, né? Isso. Porque isso tem que provocar algo em nós, porque talvez muitos milagres não aconteçam, porque o coração do homem quer só a resposta material, física, humana daquilo que Deus pode operar, sem se perceber que Deus quer ir além disso. Então, veja bem, biblicamente falando, o milagre não é o fim, o milagre é o meio para alcançar um propósito. E é exatamente o que acontece aqui. O que nós vemos a partir do versículo 9, então? Diz assim: E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Aqui é uma outra característica do milagre de Deus. Não existe meio milagre, e não existe caminhos alternativos para explicar o milagre. Quer dizer, quando Deus faz, a obra ela é completa e deixa você realmente assim, sem nenhum contra-argumentação. Quer dizer, o indivíduo que era colocado na porta do templo, ao longo de 40 anos, todos os dias você via um indivíduo, de repente o cara está andando, porque não há como, né? Então, Deus faz um milagre que não tem como ser negado. Então essa é uma marca do milagre de Deus, né? Não tem meia, olha, metade foi os remédios, metade foi, outra parte foi o médico, outra parte foi isso. Não, milagre de Deus é milagre completo. E ele envolve o quê? Uma conversão. Hoje nós temos muitos centros de milagres no Brasil, onde as pessoas vão para receber lá uma cura. Né? Sim. Mas isso não é o milagre que Deus proporciona, porque não adianta uma pessoa, eu estou aqui com essa mão aqui sem movimento, vai lá no curandeiro, né? Quer dizer, e a mão volta a funcionar. Quer dizer, não adianta daqui a pouco o indivíduo ir para o inferno com aquela mão. Quer dizer, não é esse o propósito. Quer dizer, se o indivíduo vai lá com a mão, chega numa igreja, ele tem uma mão que não movimenta, quer dizer, Deus pode fazer aquela cura. Mas o que Deus está preocupado não é com aquela mão que não se movimenta, está preocupado com aquele indivíduo inteiro. Então, o milagre visa alcançar uma mudança, né? Uma conversão. E é Sem isso que dúvida acontece alguma, né? aqui. Né? Bom, aí o versículo 10 continua assim, né? Diz assim: E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Veja que uma finalidade do milagre é quebrantar corações. As pessoas estavam ali naquela vidinha, naquela rotina religiosa, que nada acontece. De repente, todo mundo fica o quê? Fica quebrantado, fica pasmo, né? E aí é que vem realmente a estratégia de Pedro, né? Quer dizer, ele vai aproveitar, quer dizer, aquela aglomeração. Jerusalém é uma cidade pequena, com certeza. A gente sabe que notícia ruim corre mais rápido que notícia boa. Mas quando a notícia é muito boa, Sim. miraculosa, ela corre rápido. Eu imagino assim que aquilo
correu rapidamente, e de repente está todo mundo que estava ali na redondeza, corre para o templo. E aí nós vemos então como é que Pedro era um estrategista, e aqui vem o objetivo do milagre. Porque o que nós vemos aqui, então, é que Pedro começa o quê? Ele começa a fazer uma pregação. A primeira coisa que Pedro vai dizer aqui, no versículo 12, é algo muito importante, porque muitas vezes, aquele que é o intermediário do milagre, ele acaba se perdendo. Fala, opa, fui eu que fiz, né? Começa a se encher achando que ele Exatamente. Então, a primeira coisa que Pedro faz aqui no versículo 12, ele diz assim, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Né? Então, a primeira coisa, olha, não foi nem eu, nem foi o João, que operou o milagre. Isso é muito importante, porque o ser humano tem uma tendência de endeusar, né, o próximo, quando acontece algo. Então, a grande lição que Pedro nos deixa aqui já, né, é a separação entre aquele que que fez o milagre e aquele que patrocinou o milagre, que é o nosso Deus. E aí ele começa a pregação, quer dizer, quebrantou corações, abriu-se uma porta para levar uma mensagem, né? E ele começa assim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem, olha a acusação que ele faz aqui para o público, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes um homicida, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunhas. Ou seja, sim, a pregação começou com uma acusação pesada a vocês. Olha que interessante, quem que era o público deste milagre? O milagre aconteceu poucos dias após Pentecostes. Sim. Pentecostes está a 50 dias da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus está no domingo, voltando para a sexta-feira, a crucificação de Jesus. Então, boa parte daquelas pessoas que estão ali agora ouvindo essa pregação são aquelas pessoas que há cerca de 2 meses atrás estavam lá, crucifica, Barrabás, sim, Barrabás. Né? E Pedro começa acusando, né? Melhor, né? Pedro começa colocando os fatos. Aliás, pastor, eu vejo assim, se existe uma coisa pior do que uma falsa acusação, muitas vezes, é uma acusação verdadeira. Essa acusação é muito pior que uma falsa acusação, porque não só é verdade, mas o que eles fizeram aqui, quer dizer, eles mataram Jesus, que é o autor da vida. Aí eles ficam compungidos, né? Fica assim, eles sentem, né, o peso daquilo, até eles dizem, o que faremos, né? Aí o Pedro, pulando para o versículo 17, diz assim, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos líderes, mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, primeiro ele acusa, mas depois diz, olha, calma, né? Vocês fizeram por ignorância. Ele não está ali para condenar ninguém, porque a mensagem cristã que continua até hoje, a boa nova Deus oferece o perdão para todos, e Deus oferece a todos a oportunidade de se reconciliar com Ele. Sim. Então eu vejo aqui o quê? Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem focada no arrependimento. Vocês fizeram errado, arrependam-se, né? Mas também o que? A mensagem da reconciliação. E eu entendo que hoje todas as pessoas que ainda não se acertaram com Deus estão brigados com Ele. Sim. Né? E Deus estende para todos nós ainda essa mesma mensagem, uma mensagem de reconciliação. Então o grande milagre pode acontecer hoje com quem está nos assistindo sentado numa poltrona em casa, pastor, que é a possibilidade de se reconciliar com Deus. Na verdade, esse é um milagre que a gente não contabiliza, né? Ou melhor, que a gente não quantifica, porque ele não é palpável, mas de fato é isso que importa. Porque nada pode ser curado, né? Pode ter a perna voltar a andar, e se tiver brigado com Deus, você fala assim, ganhou, mas não ganhou. Então, o apóstolo Pedro com João, e isso é muito legal. E aí talvez seria importante frisar, não caia nessa de pessoas que dizem, eu sou o dono do milagre, né? O milagre está aqui comigo. Você pode ser um agente de Deus, mas sempre seja muito claro. E entenda que os milagres que ocorrem nos dias de hoje, ou melhor, homem nenhum é detentor disso. Ninguém é dono de Deus. Então, se alguém afirma que ele em si é a pessoa que cura, que faz, sai dessa. Que o princípio bíblico não é esse.
Pastor, há muitos anos atrás, eu nunca me esqueci desta cena. Eles haviam aprendido um indivíduo que ele coordenava rituais macabros de morte de crianças, sacrifício de crianças em rituais. Aí eu estava preso lá e o repórter, né, colocou o microfone e falou: por que você faz isso? Né? E ele deu uma resposta que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: nós fazemos isso porque funciona. E eu acho assim, ele tem uma razão no seguinte sentido: realmente, aquele ritual macabro, aquela perversidade que é matar meninos, tirar os órgãos genitais, tirar o coração, fazer as oferendas, né? Aquilo é algo terrível, é algo macabro. Nós sabemos que há pessoas, por exemplo, também que vão a cemitérios lá e abrir túmulos e comer aquela carne em putrefação. Por que fazem isso? São malucos? São. Mas com certeza, se você perguntar, talvez a resposta seja a mesma: eu faço porque funciona. Então temos que tomar um certo cuidado também. Eu vejo que as pessoas, elas procuram milagres, né? Mas é muito importante saber quem está patrocinando milagres. Eu até, pastor, tenho a seguinte opinião: Satanás atende com muito mais facilidade os pedidos que as pessoas fazem para ele. E ele só quer uma coisinha bem pequena. Ele só quer a alma daquele indivíduo queimando no inferno com ele pela eternidade. Então toma muito cuidado. Porque eu vejo assim: Deus oferece milagres. O maligno também oferece milagres. Os milagres oferecidos pelo maligno, eles têm algumas vantagens. Você não tem nenhum compromisso com ele. Às vezes você dá lá uma oferta lá para o curandeiro, digamos. Né? Agora, Deus quer o quê? Deus quer mudança de vida. Então, esse é o verdadeiro milagre. Né? Olha, você viu o milagre? Né? Está assim, você está quebrantado. Você viu que Deus existe através desse milagre? Então agora, vamos começar um processo. Primeiro, você tem que mudar de vida. Vamos começar uma vida nova. Um processo de santificação, que é o arrependimento contínuo. Deus não está aqui para... Olha, Deus sabe que você fez muita coisa errada na sua vida, mas você fez por ignorância. Vamos começar do zero hoje. E é essa a proposta que nós temos aqui. Né? Inclusive, pastor, veja, a gente fala a cura do coxo como milagre, mas o milagre não é a cura do coxo. O grande milagre está lá em Atos 4:4, que é a continuação de todo esse episódio. Em Atos 4:4 vai dizer assim, né? Terminou a pregação, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Bom, veja bem, eu fiz um cálculo aqui esses dias. Jerusalém tinha cerca de 30 mil habitantes. Então, 5.000 habitantes mais de 10%. Em 30 é bastante gente, né? Mas nós sabemos aqui que na época ele fala homens, quase 5.000. Quando ele fala homens, é acima de 13 anos, né? Que o menino passava adulto através do cerimonial aos 13 anos. Mas com certeza havia mulheres também. E havia crianças abaixo de 13 anos que também entenderam a mensagem. Então aqui, pastor, olha, eu estimo aqui com base aqui em 5.000 homens, que nós devemos ter aqui em torno de 10.000 pessoas, seria 1/3 da população de Jerusalém, numa tacada só, digamos assim. Então veja que aqui se cumpre aquilo que Jesus havia falado. Ele falou para os discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E essa profecia de Jesus se cumpre aqui, porque eu não me lembro de Jesus ter convertido uma grande massa. Ele fez grandes milagres, né? Pelo contrário, quando Jesus falava, o povo ia embora. Exatamente. Porque a limitação do ministério de Jesus é que ainda não havia acontecido Pentecostes, né? A partir de Pentecostes. Então aqui realmente, o que Pedro fez aqui foi algo maior, mas porque Jesus é maior que Pedro, mas ele havia previsto que isso aconteceria. Então, eu acredito que muitas vezes, a minha Bíblia aqui tem uma subdivisão assim, ó. Primeiro milagre bíblico, a cura do coxo. Às vezes essas subdivisões nos traz algumas informações que são até um pouquinho fora. Eu diria o seguinte: isso aqui, não é que a Bíblia está errada, mas essa subdivisão não está certa. Por quê? Porque o primeiro milagre não é a cura do coxo. Eu diria que, na verdade, o primeiro grande milagre é essa conversão em massa que nós temos aqui logo após Pentecostes. E o cristianismo vai continuar a crescer, né, pastor? Por isso que no próximo domingo o nosso tema vai ser crescimento. Sem dúvida. Então a gente encerra, né, entendendo que, talvez só um pontinho que está aqui, né, para a gente salientar: o mal faz milagre, mas não tem propósito de engrandecer ao Senhor. Então, que o milagre que a gente tanto clama que aconteça na nossa vida, pode ser físico, financeiro, qualquer que seja, apontando para Cristo. Amém. É o propósito da nossa vida, né? Que a sua vida e a minha vida seja tomada por milagres, né? Amém. Amém.